fazer uma reflexão com vocês aqui. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Gênesis 2, 18. Vai para a tela aí, mas por favor, exercite abrir sua Bíblia, porque senão já, esse dia eu estava num culto, pedi para abrir no livro de Abraão, capítulo 3, verso 5. Aí eu estou vendo as pessoas procurando. Quando de repente alguém olhou para mim e disse: mas pastor, não tem o livro de Abraão. Mas ele levou quase 1 minuto. Ou seja, a perda do contato com a Bíblia física pode fazer com que as pessoas, certo? Acabam, não vou dizer perdendo o contato com Deus, não vou ser radical a esse ponto não. Mas nós precisamos manter essa cultura viva, certo? De acessarmos a Bíblia, tá bom? Então, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Alguém ainda não achou? Diga amém. É difícil esse texto de achar. Verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua conosco, falando, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, ó Deus, e que tudo aquilo que recebemos ou que recebermos neste lugar, que possamos aplicar no nosso dia a dia, mudando não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão olhando para nós. Continua conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Num culto, principalmente num culto de campanha como esse, é muito comum que você traga consigo o seu pedido, seu propósito, aquilo que você almeja alcançar. Não tem nada de errado nisso. Algumas pessoas não gostam muito desse modelo de culto, um culto de campanha, mas nós entendemos a importância de clamarmos juntos e de perseverarmos, juntos durante um período de tempo, porque cremos que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas eu quero mostrar duas coisas que eu tenho visto que servem como características no comportamento de pessoas que obtêm êxito, que obtêm vitória naquilo que estão buscando. O texto em que lemos é uma colocação logo no Gênesis de algo que vai muito além de um relacionamento conjugal. Nós vamos ver isso de forma mais clara em Eclesiastes, mas por aqui eu gosto sempre da maneira como Deus expõe as coisas, o nível de educação, sabe? A maneira de não ser alguém invasivo, apesar de ser o Todo-Poderoso, de ser alguém que na maioria das vezes oferece opções. Quando a soberania dele está em jogo, não. Tudo aquilo que Deus diz que o homem não pode fazer, ele não tem condições de fazer, mesmo que queira. Se Deus proibir de fato, sua soberania é suficiente para impedir o homem de conseguir ter êxito. O homem pode viver para sempre? Não. Gostaria? Sim, mas ele não pode, mesmo que queira, certo? Alguns estão em congelamento porque acreditam que em algum momento, porque o desejo era tão grande de não morrer, certo? Que criaram essa estrutura. O homem pode voar? Não, ele criou um equipamento, uma estrutura, certo? Que voa, mas ele não voa.
Ele pode viver sem oxigênio, nem que queira, certo? Então tudo aquilo que Deus proíbe de fato, sua soberania é suficiente para manter isso como inviolável. Porém, algumas coisas que temos por proibições de fato, na verdade não são. Elas são instruções que, se forem quebradas, essas quebras podem trazer grandes prejuízos. O texto em que li é uma delas. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, mas ele tem o direito de escolher: eu quero ficar sozinho. Ele tem o direito e a opção de dizer: eu não quero um cônjuge, eu não quero amigos, eu não quero filhos, eu quero viver sozinho. A Bíblia diz que não é bom, ele vai ter que arcar com a sua decisão, porque quem é valente o suficiente, corajoso o suficiente, destemido o suficiente para tomar uma decisão, também deve guardar os mesmos adjetivos para o momento da colheita. Porque às vezes as pessoas são muito fortes para fazer, mas muito fracas para colher. Então você tem todo o direito de quebrar todos os princípios. Fique tranquilo que o que Deus proibir de fato, você não consegue fazer. Mas os prejuízos cujos quais você vai levar ao quebrar essas instruções com seu livre-arbítrio, vai te trazer grandes prejuízos. Pode ter certeza disso. Então, duas coisas eu quero tratar hoje com vocês aqui. Se você quer alcançar vitória, primeiro, defina o que você deseja. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Evite colocar isso no plural. Retira o S disso, pois talvez, colocando o S, você perca o foco. Quanto mais singular você for na exposição do que deseja, quanto mais objetivo você for, será importante para você mesmo, para as pessoas que estão com você. Tá certo? Quanto mais singular nós formos, melhor vai ser. Eu quero tanta coisa, provavelmente você não vai alcançar nada. O máximo que você vai conseguir, talvez, é ter sucesso naquilo que é mais fácil. Mas quando você pegar algo, primeiro, escolher algo difícil inicialmente pode ser um grande desafio. Escolher algo mais fácil pode dar a você experiência no percurso. E aprenda uma coisa: se um abismo chama outro abismo, por que uma vitória não pode chamar outra vitória? Por que um sucesso não pode trazer outro? A Bíblia diz: não negligencie o tempo das coisas pequenas. Então precisamos estar atentos a isso. Conquistar algo difícil também é muito glorioso. Mas como vamos fazer para termos sucesso nisso? Dois requisitos são importantíssimos: planejamento e parceria. Se você quer obter sucesso, se você já sabe onde quer chegar, se você sabe quanto você quer ter, tem um objetivo claro de números, tem um objetivo claro: o que eu quero fazer é isso, eu preciso ganhar isso, eu preciso chegar nesse lugar, e depois que eu chegar lá, ele é o fim? Não. Tem algum lugar que eu planejo ir além, mas primeiro eu só quero chegar até ali. Até ali é o suficiente para mim. Quando eu defino claramente para mim o que eu quero, me parece que isso fica claro para todo mundo. Fica claro para quem está ao seu redor, fica claro para Deus, obviamente, né, que já sabia o que queria, fica claro para o diabo, mas principalmente vai ficar claro para você. Você já sabe. Agora, o que você precisa entender é que como é que você vai chegar até lá? Como é que isso vai
sair do campo do desejo para se tornar uma realidade? São duas perguntas, eu vou fazer de forma contrária. A primeira é: com quem você está realizando o seu propósito? Eu quero falar de parceria. Eu quero mostrar que o texto que li, sustentado por, coloca para mim, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Dá uma olhada. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. É lógico, rende mais. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Presta atenção, porque há sempre mais uma opção. Há sempre a opção de estar sozinho. Há sempre a opção de achar que você não precisa de ninguém para chegar a lugar nenhum. Essa é uma opção que é mantida em todos, está lá. É melhor ser 2 do que 1, mas pode ser 1, trabalhar e ganhar menos, né? Como seria o trabalho de um pedreiro sem ajudante? O ajudante talvez não seja tão qualificado quanto o pedreiro, mas quando ele coloca alguém para acompanhá-lo, um assistente, mesmo que não tenha tanto conhecimento como ele, como profissional, vai ficar mais fácil. Está lá, você pode andar juntos no ambiente de frio, um esquenta o outro, está tranquilo. Eu quero andar sozinho, só fique claro que não vai ter ninguém. Todas as vezes que você entende isso, isso vai ficando mais fácil. Talvez você não tenha todos que gostariam, e da maneira que você gostaria logo no início. Coloca esse texto, por favor. 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes dele. Presta atenção que Davi vai trabalhar com o que tem. Note que a equipe de Davi não é formada por pessoas certinhas. Não era o que ele queria, não era seu ideal, mas era a sua realidade, porque ele tem um propósito, ele quer se manter vivo, ele é uma ameaça para o rei de Israel. Saul planeja matá-lo, e Davi sabe que sozinho ele não vai conseguir, né? Ele vai precisar de sua esposa, o fazendo descer pela janela. Ele vai precisar de seu amigo para lhe levar informações privilegiadas. Mas ele também tem homens endividados em aperto, homens difíceis, que não são muito bem vistos pela sociedade, mas é o que ele tem. Talvez não seja algo de tanta honra começar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de ministério. Talvez não seja tão fácil começar do jeito, não é tão honrado como você gostaria que fosse.